Querido povo de Deus, como é bom escutar a palavra de Deus, né? E quanta coisa boa e bonita nós escutamos hoje aqui, né? E que bom seria se tivéssemos tempo suficiente para pensar bastante sobre a palavra de Amós, sobre a palavra de Jesus, o Evangelho. A profecia, o anúncio da palavra de Deus, na realidade que nós vivemos, incomoda. A palavra proclamada de verdade incomoda, desestabiliza a gente, porque é a verdade. Ainda mais num mundo cheio de mentiras e mentirinhas, a verdade incomoda. E Jesus vai dizer então para aquele paralítico: coragem, os teus pecados estão perdoados. Como Amós vai dizer para Amazias, Amazias que vai dizer: não vai lá no centro da cidade, não, lá estão as autoridades, lá estão os homens importantes, vai para outro lugar exercer a sua profecia, ou seja, não nos incomode. E Amós vai dizer assim: eu não tenho origem nenhuma de profeta, eu sou apenas um trabalhador da roça, do campo, eu sei cuidar dos gados, mas o Senhor me chamou. E vai dizer para Amazias, como ouvimos, que este seu desejo não vai se realizar e que ele será destruído porque está negando Deus. Negando Deus. Eu não posso fazer de Deus um instrumento. Eu não posso dizer para Deus: aqui você pode agir, aqui não. Porque Deus não é objeto. Cuidado com a instrumentalização da fé em nossos dias, que se apresentam como cristãos, mas por outros interesses. É a mesma atitude de Amazias, e o alerta de Amós é o mesmo para nós também. E quando Jesus diz então para aquele paralítico que os pecados deles estão perdoados, as autoridades de Israel, que se diziam entendidos da palavra de Deus, vai dizer: esse homem que chamam de Jesus está blasfemando. Olha só, ele está blasfemando. Nós não podemos querer que o Evangelho diga o que eu quero que ele diga. Eu tenho que olhar o Evangelho e perguntar: o que é que você, Evangelho, está dizendo para mim? O Evangelho é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Cuidado com sites, rede social, afirmações que fazem e que condenam a atitude daqueles que são de Deus em nossos dias. Tem a mesma atitude dos doutores da lei, dos mestres da lei no tempo de Jesus. Eu não me alegrar com aquele que faz o bem, eu estou longe do Evangelho. Antes eu deveria perguntar: será que eu sou capaz de fazer o que aquele está fazendo em favor das pessoas, em defesa da vida, da dignidade do ser humano, na defesa do pobre? O pobre não existe por vontade de Deus. O pobre existe porque existe uma estrutura privilegiada em nossa pátria e que gera pobres. 10% retém mais da metade dos bens
de nossa pátria. E o que nós vemos, coisas terríveis, como falcatruas e corrupção. Portanto, Deus quer que eu mude a minha atitude. Se eu não aposto na verdade de Cristo, eu estou negando o próprio Evangelho. Portanto, eu tenho que ser um retrato, uma página do Evangelho onde eu estiver. Com quem que Jesus se encontrou? Com um paralítico. Com quem mais Jesus se encontrou? Com aqueles homens que trouxeram o aleijado até perto de Jesus. E Jesus olhou para eles e teve compaixão. Jesus olhou para o aleijado e protestou com as autoridades que negaram o bem que Jesus estava fazendo. E por isso Jesus vai dizer: levanta-te e anda. Levanta-te, pega a tua cama e vai para junto dos seus, para junto da sua família. Aquilo que divide não é de Deus, aquilo que exclui não é de Deus, porque salvação é inclusão. A cura e a paz começa no coração daquele homem. Nós bem sabemos também que nós carregamos nossas paralisias, digamos, né? O medo, a culpa, ressentimentos, desânimo, falta de esperança. Mas Deus se encontra comigo e com você, com sua misericórdia. O mesmo Jesus diz para mim e para você: levanta-te e anda, vai para junto dos seus, vai conviver com sua família, vai perdoar para viver em paz, vai se unir para viver em paz. O mesmo Jesus que cura aquele doente que não podia caminhar, Ele cura estas nossas paralisias. Paralisia também, é claro, a própria palavra nos diz, nos deixa parados, desanimados. Os mestres da lei ficaram escandalizados. Por quê? Porque não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como aquele que veio dar a vida. Não conseguem reconhecer a presença de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque estão fechados em si mesmos, não reconhecem a misericórdia de Deus, que ali se manifestava diante dos olhos deles. Olha o perigo, não é mesmo? A gente vê nas redes sociais os que falam tantas coisas contra cristãos que estão dando a vida a favor dos irmãos. O pior, quando a gente se diz cristão e concorda com isso, não é mesmo? Aqueles que ficam olhando onde está o defeito, para proclamar o defeito, mas nunca é capaz de dizer: parabéns, a comunidade fez isto de bom e progrediu no amor e na misericórdia. Mas, no entanto, uma pequena falha já é motivo de grandes discursos. Estou falando assim, mas você é capaz de entender. Basta olhar com atenção o que acontece à nossa volta, porque aqueles que estão fechados em si mesmos
continuam a não reconhecer a face de Jesus no irmão que sofre, no irmão que faz o bem, naquele que procura de verdade viver autenticamente a sua fé. Coração fechado não vê os sinais de Deus, ontem e hoje. É uma pena. Jesus cura a pessoa inteira, não só a alma. Por quê? Porque Jesus nos quer inteiros diante de Deus. Os dominadores dizem assim: salva a tua alma, porque o corpo eu cuido, exploro você, faço você escravo. É triste saber e ver notícias hoje de pessoas fazendo outras pessoas escravas. Que pena. Não, para Deus não tem metade, não tem parte. Para Deus somos inteiros. Por isso Jesus salvou a alma daquele homem, perdoando os pecados, salvou o seu corpo, curando aquele homem pobre e longe da família. Inclusão. Salvação é inclusão, exclusão é antirreino. Abracemos esta palavra de Jesus, aproximemo-nos de Jesus com mais confiança. Vamos ter em nossa vida a mesma atitude daqueles que carregaram o aleijado até junto de Jesus. Reconhecer que o perdão do Senhor nos faz recomeçar sempre. Que Maria Santíssima fortaleça a nossa fé, nossa esperança, e que todos nós aqui sejamos pessoas com atitudes de misericórdia e de inclusão, jamais de exclusão. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.